Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes, estamos a gravar sexta-feira, 2 de maio, poucos dias depois de a NATO ter divulgado o seu relatório anual. O documento revela que dos 32 Estados-membros da Aliança Atlântica, 22 já cumprem a meta de gastar 2% do seu produto interno bruto em defesa. Polónia, Estónia e Letónia estão no topo da tabela, seguindo-se Estados Unidos e Lituânia. Portugal está entre a dezena de países incumpridores e quando este episódio sair, faltarão 13 dias para as eleições legislativas e, mais uma vez, a defesa andou arredada dos debates televisivos e, em alguns casos, até dos programas dos partidos. Ora, tudo isto quando se prevê que a meta seja revista em alta na cimeira da NATO já no próximo mês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem pressionado para que o novo objetivo seja de 5% do PIB. Diplomatas da Aliança Atlântica acreditam que será possível chegar a um compromisso de cerca de 3 a 3,5%. Para nos falar deste assunto, são nossos convidados Ana Santos Pinto, investigadora do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais e Secretária de Estado da Defesa Nacional entre 2018 e 2019, e também o Luís Tomé, diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa e investigador do IPRI. A edição técnica deste episódio é da Salomé Rita e do João Martins. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vindos, Ana Santos Pinto e Luís Tomé. Obrigado por terem aceitado o convite para estarem presentes nesta edição do Mundo a Seus Pés. O compromisso de cada Estado-membro da NATO afetar 2% do seu PIB à defesa foi assumido em 2014, isto, e passo a citar, em resposta à anexação ilegal da Crimeia pela Rússia e num contexto de maior instabilidade no Médio Oriente. Isto soa familiar, tendo em conta os dias de hoje. O compromisso assumido na Cimeira de Gales apontava um horizonte temporal de uma década, ou seja, até ao ano passado. Os dados do relatório com que abrimos este episódio são relativos precisamente a 2024. Portanto, temos, grosso modo, 1/3 de Estados-membros incumpridores. Ana Santos Pinto, comece por si. Antes de mais, sei que contesta esta meta. Quer explicar porquê? Muito obrigada pelo convite. Eu creio que a meta dos 2% é uma meta cega do ponto de vista daquilo que é o conteúdo da despesa, até porque há várias questões a ter em conta. A primeira é que este compromisso relativo aos 2% do PIB começa na Cimeira de Riga em 2006, ou seja, é aí o momento em que os Estados assumem que existe uma orientação naquilo que é a despesa comum, no sentido de todos gastarem uma dimensão proporcional, todos os membros da Aliança Atlântica, até porque estávamos num momento de alargamento da Aliança e era necessário existir um equilíbrio naquilo que eram as despesas dos Estados. Em 2014, não podemos esquecer que, para além daquilo que é referido politicamente na declaração, que é a questão da Crimeia e a instabilidade do Médio Oriente, que é muito anterior a 2014, existe a crise económica e financeira. E, portanto, existia o debate na Aliança Atlântica de que os Estados, designadamente os Estados europeus, e aqueles que estavam mais sujeitos aos constrangimentos do ponto de vista orçamental, ainda reduzissem mais, porque já tinham reduzido significativamente aquilo que eram as suas despesas em defesa. E, portanto, assume-se politicamente que em 10 anos a crise económica e financeira vai estar ultrapassada e todos poderiam cumprir aqueles 2%. Ora, estes 2% do PIB, primeiro, varia de produto interno bruto e da dimensão das economias, mas mais do que isso, não atende a várias questões que são importantes. Primeiro, quanto esses 2% do PIB correspondem a que tipologia de despesas ou de investimento, porque se eu gastar 85% em despesas de pessoal não é a mesma coisa
do que se eu gastar uma verba equivalente em investimento em desenvolvimento e inovação ou na capacitação das Forças Armadas. Deixe-me só interrompê-la, e depois pode passar ao segundo ponto, só para dar o contexto, é que este compromisso dos 2% implica também que 60% desse investimento seja com pessoal, 20% com manutenção e os restantes 20% com investigação e desenvolvimento. Mas é que essa divisão é posterior a este debate político, ou seja, é só assumida a partir de 2014, precisamente para garantir que a verba total não era canalizada para aquilo que não permite a operacionalização, ou seja, se eu gasto em recursos humanos, vencimentos, pensões, etc., eu gasto menos naquilo que verdadeiramente é preciso para as Forças Armadas. E depois, o meu segundo ponto está precisamente relacionado com as necessidades de cada país. Eu não sei se Portugal, o Luxemburgo, os Estados Unidos ou a Bélgica precisam de 2%, 3% ou 5%. Porquê a meta dos 2% e não 1,8% ou 2,6%? Esta a capacitação e esta despesa tem que ser proporcional àquilo que são as necessidades e as missões de cada um dos Estados-membros. Portugal, por exemplo, tem áreas de soberania do ponto de vista aéreo e marítimo que são muito diferentes se olharmos, por exemplo, para o Luxemburgo, para a Croácia ou para o investimento da Grécia, que tem um conflito latente com a questão de Chipre e com as relações com a Turquia. Portanto, há todo um conjunto de questões que ultrapassam estes 2%, para além do facto de que existem empenhamentos dos Estados-membros, como seja a disponibilização de forças armadas sem qualquer tipo de condicionante, que não conta para este tipo de contabilização. Portanto, esta ideia dos 2% é um compromisso político, é uma meta fixa que não atende àquilo que é verdadeiramente importante, que é o que é que os Estados-membros contribuem, como é que contribuem e como é que fazem o investimento nas suas Forças Armadas, na modernização e na capacitação. Muito bem. Até porque um aliado pode sempre recorrer a uma certa engenharia financeira, alegando estar a cumprir a meta dos 2%, mesmo quando depois não afeta a percentagem devida às três alíneas, seja com pessoal, manutenção e investigação e desenvolvimento. Luís Tomé, no início deste ano, num duelo do Expresso, à pergunta concorda com o reforço do investimento em defesa, respondeu que sim, mas este sim, para fazer face às ameaças no leste europeu e com Trump de novo na Casa Branca, também tem as suas nuances. E que nuances são essas, Luís Tomé? E naturalmente poderá comentar o que acabou de ouvir da Ana Santos Pinto. Não, eu concordo em absoluto com o que a Ana disse. Sempre tive muitas reservas a estas metas cegas, Estanques, que aliás são acompanhadas pela ausência de um, digamos, European thinking em matéria de segurança e defesa. Continuamos sempre a perspectivar e a teimar na insistência nacional. Eu percebo porque é que isso acontece, mas a Europa já devia ter dado um salto diferente que agora diz querer dar. Mas é evidente que não é apenas a Rússia e a guerra que, enfim, desencadeou na Ucrânia e as capacidades que a Rússia, entretanto, desenvolveu. Para dar um exemplo, comparando a 2022, portanto o ano em que lançou a invasão da Ucrânia, a Rússia aumentou em 220% a capacidade de produção de tanques, 150% de veículos blindados e artilharia e 435% em munições de longo alcance. A questão é que, para além da crescente ameaça russa, nós temos uma mudança total do quadro da segurança europeia com a ascensão da segunda administração de Trump, que nos leva, obviamente, mais do que Trump 1, a questionar o compromisso dos Estados Unidos com a segurança europeia. E, portanto, eu acho que nós hoje temos que pensar a segurança europeia muito no sentido de não contarmos com os Estados Unidos, não contarmos com a solidariedade dos Estados Unidos e, portanto, o essencial da segurança e defesa europeia deve estar nas mãos dos Estados europeus. Portanto, de facto, é uma mudança de fundo que Donald Trump acarreta para nós. E isso, o programa Rearmar a Europa da União Europeia, poderá ser uma boa resposta para essa autonomia em relação aos Estados Unidos em matéria de defesa? Eu acho que sim, mas quer dizer, não é o primeiro esforço
que, ao nível da União Europeia em particular, nós temos tido muitos programas, quer da União Europeia, quer da NATO, o Pooling and Sharing, o Smart Defense, o PESCO, etc. Portanto, é uma espécie de um déjà vu. Eu acho é que, neste momento, a situação é tão séria, tão grave, porque juntamos a ameaça da Rússia, que nunca foi tão grande como é agora, com uma mudança drástica da posição dos Estados Unidos com Donald Trump, que não restam grandes alternativas. E, de facto, o Rearm Europe e o livro branco sobre o futuro da defesa europeia apontam algumas pistas relevantes, sendo que vão muito para lá do gastar mais. Eu acentuaria duas outras ideias centrais daquilo que se presume fazer o boost e o futuro da defesa europeia, que é gastar muitíssimo melhor e que é gastar sobretudo em investimentos europeus. Eu acho que estas duas mensagens são cruciais e o que é preciso agora é haver o mínimo de coesão ao nível europeu para fazer o que devemos em termos europeus para gastar melhor, porque como nós sabemos não gastamos pouco, precisamos gastar mais, mas gastamos muito, essencialmente gastamos mal, e gastamos mal porque se impõe permanentemente o national thinking ao European thinking, além de um outro problema, e aqui, enfim, dá-se um passo significativo nesse sentido, que é uma certa insistência de países europeus em continuarem a adquirir essencialmente aos Estados Unidos e, portanto, não é possível termos uma autonomia estratégica europeia, quer da Europa NATO, quer da União Europeia, se persistirmos, como tem acontecido inclusivamente nos últimos anos em que aumentámos consideravelmente as despesas militares, mas a adquirir aos Estados Unidos. A quantidade de importações de armas por países europeus aos Estados Unidos aumentou significativamente. A parcela dos Estados Unidos nas importações da Europa NATO subiu de 52% em 2015, 2019 para 64% em 2020, 2024, segundo o CIPRI. Portanto, ou isto se altera, ou então, por mais manobras e retórica que tenhamos, não somos capazes de verdadeiramente desenvolver a indústria europeia de defesa. Uhum. Com a cimeira da NATO a aproximar-se, é já em junho, portanto no próximo mês, há várias propostas para a revisão em alta da meta. Trump fala nos 5%, há quem defenda que é uma proposta irrealista e nem sequer é só uma sugestão para lançar o debate e eventualmente a confusão, mas e há quem defenda que nem o próprio presidente dos Estados Unidos acredita nestes 5%, de resto os Estados Unidos não estão nesse nível de gasto. Temos também Mark Rutte, o secretário-geral da NATO, a falar nos 3,7%. Enfim, poderá ficar ali entre os 3% e os 3,5%. Mas, em primeiro lugar, temos uma dezena de países que não cumprem a atual meta de 2% e aqui e ali vão tentando fazer previsões de quando serão capazes de o conseguir. Mas se a meta, entretanto, subir, o que fazer, Ana Santos Pinto? Na verdade, ficarão em incumprimento na mesma, portanto... Mas um incumprimento ainda mais gravoso, sim, no sentido em que o patamar é mais elevado. Eu creio que aquilo que me parece relativamente possível me parece na verdade que vai acontecer é colocar os 2% como meta mínima Isso já vem em 2023. e assumir o compromisso político da meta mínima e um compromisso alargado, provavelmente até 2030, para a chegar aos 3%. E até porque os próprios Estados europeus sabem que mais do que isso será muito difícil. Agora, pegando um pouco naquilo que o Luís dizia em relação ao programa Rearmar Europa, eu acho que há um ponto que importa dizer. Se até 2030, que é a meta do livro branco e a preparação das indústrias de defesa, os Estados europeus injetarem 800 mil milhões de euros, que é o que está previsto no Rearm Europe, em defesa, eles não vão gastar em defesa europeia e na indústria europeia, porque não há indústria europeia para produzir 800 mil milhões de euros. Segundo ponto, porque é que Donald Trump quer 5%? Exatamente pela razão que o Luís referiu, que os Estados europeus compram mais de 60%
dos seus equipamentos, e não é só os equipamentos, quando nós compramos o equipamento, compramos a manutenção, compramos os softwares, compramos as licenças de renovação dos softwares, tudo isto à indústria norte-americana, e a indústria norte-americana implica, por exemplo, que vários equipamentos, falar nas aeronaves de combate, os F-16 no nosso caso, ou F-35 nos outros casos, implicam aprovação do Congresso para nós vendermos os nossos equipamentos que já são nossa propriedade a outro Estado qualquer, incluindo a um Estado-membro da Aliança Atlântica. Portanto, cria-se esta ideia de gastar muito já, o que vai significar é, em primeiro lugar, aumentar a dependência norte-americana e, em segundo lugar, inviabilizar aquilo que o Luís também referiu, que é a criação de um mecanismo de compras agregadas e de pensamento planeado para as capacidades que são necessárias ao conjunto da Europa. Porque como estamos todos, sem exceção, dentro da União Europeia e dentro da Aliança Atlântica, a multiplicar capacidades entre si, gastamos muito dinheiro e provavelmente naquilo que não é prioritário porque estamos todos a gastar no mesmo. Ora, primeiro vamos ter que fazer uma mudança de mentalidade ao nível das Forças Armadas e ao nível do processo de decisão política de cada um dos Estados para dizer nós não podemos continuar assim. Segundo, qual é a prioridade em matéria de investimento? O que é que precisamos do ponto de vista do curto, do médio e do longo prazo? Ora, isto não se faz em 4 anos com uma varinha mágica, porque não se fez nos últimos 20, e se esta ideia, e principalmente o regulamento SAFE, que é o financiamento, o regulamento que irá olhar para o instrumento financeiro de endividamento conjunto, implica obrigatoriamente compras conjuntas entre os Estados-membros. Este é que é o ponto, é obrigar os Estados-membros a comprar em conjunto. E Estados como Portugal depois vão ter que inserir as suas empresas e a sua indústria dentro dos consórcios europeus, coisa que também leva algum tempo, porque nós já temos empresas nesses consórcios, mas essas já são multinacionais, ou seja, já têm esta capacidade de alavancagem, mas há outras que não têm e precisam de fazer esse caminho. Isso leva tempo, naturalmente. Não só leva tempo, como implica uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura organizacional e um planeamento estratégico. Ora, se nós ainda nem conceito estratégico de defesa nacional temos aprovado, que implica conceito estratégico militar, o sistema de forças nacional, etc., nós vamos demorar tempo a fazer isto e todos os outros Estados também vão demorar tempo. Portanto, esta injeção curta e brutal de financiamento não ajuda àquilo que é verdadeiramente necessário, que é criar um mecanismo comum que permita aos Estados europeus reagir com a capacidade que têm que reagir, sem o pilar permanente dos Estados Unidos do ponto de vista da produção e do ponto de vista operacional. É interessante focar nesse ponto, até porque há uns dias, em conversa com peritos, estudiosos da área da defesa, havia algum consenso de que um aumento muito rápido dos gastos com a defesa, como fez, por exemplo, a Dinamarca, não resultaria em maiores capacidades de valor. Seria isso sim apenas um desperdício de dinheiro, porque as despesas não seriam cuidadosamente planeadas como parte de uma avaliação mais ampla das necessidades. Luís Tomé, imagino que também esteja de acordo com Ana Santos Pinto e com estes investigadores que vão alertando para este pé no acelerador e as consequências que este pé no acelerador podem trazer. Entre os principais obstáculos para um menor investimento em defesa, ou pelo menos para não se atingir essa meta e uma eventual meta futura que venha a ser definida, contam-se finanças públicas apertadas, prioridades concorrentes, como cuidados de saúde, pensões, educação, habitação, etc., e também alguma resistência política no plano doméstico. É o caso, por exemplo, de Espanha, que de resto está no fundo da tabela, com 1,24% no ano passado. Bélgica, Portugal, mas também Canadá e Itália não estão entre os países incumpridores. Esta mensagem é uma mensagem difícil de passar para a opinião pública e também na minha avaliação, não tem havido um grande interesse
da classe política em explicar e em mostrar porque é necessário, se é que é, reforçar o investimento em defesa em cada um destes países membros da NATO? Não, isso diria que é mais um clássico. Eu subscrevi aquilo que a Ana Santos Pinto disse há pouco e de facto tem sido ao longo de muitos anos difícil passar a mensagem de porque é que devemos, por um lado, gastar mais, por outro lado, gastar melhor e gastar em termos de racionalidade, de objetivos, de políticas de segurança e defesa europeias. É muito difícil. E quem é favorável e quem está no poder ou um partido político que queira chegar ao poder tem sempre muita dificuldade em tocar este assunto porque se confronta com as tais metas cegas para onde começamos a nossa conversa. Isto é muito difícil para um governo, sobretudo em contexto de eleições e em sociedades cada vez mais polarizadas perante certo tipo de partidos políticos e de posturas, explicar se vai passar, por exemplo, o PIB para a defesa de 1,5% para 2% ou para 3%, em que parcelas, em que áreas é que vai deixar de ter a mesma percentagem. Isso é muito difícil. Porque a manta é sempre curta. E depois, pela natureza da comunicação hoje em dia, seja nas redes sociais, na televisão ou na rádio, às vezes não é fácil explicar e dar dados concretos de questões sensíveis, mas há muito investimento na defesa que, por um lado, como nós sabemos, pode ser o incremento de crescimento económico. Os Estados Unidos, ao longo de muito tempo, são um bom exemplo disso e em alguns países europeus o mesmo acontece e nós percebemos, por exemplo, como a Alemanha agora está a querer utilizar o novo investimento em matéria de defesa como fator de crescimento industrial, até pelas dificuldades, por exemplo, da indústria automóvel. Mas há muito investimento que não só é para segurança e defesa diretamente, mas que é da dupla utilização. E lá está, mais uma vez, a escassez de uma orientação estratégica ao nível europeu. Eu vou dar um exemplo porque todos nós percebemos, por exemplo, a questão de satélites. Ora, a Starlink do Elon Musk tem atualmente pelo menos 6.750 satélites em órbita baixa para cobertura da internet e tem um plano para exceder os 30.000 a um custo de lançamento de $1.000 por cada quilo de material enviado para o espaço pela empresa-mãe, pela SpaceX. Ora, o que é que nós temos na Europa? É um projeto IRIS-2 com empresas da França, Espanha, Luxemburgo e a italiana que promete 290 satélites em poucos anos, daqui a alguns anos. Mas, por enquanto, 0. E, portanto, enquanto a SpaceX está a realizar 100 lançamentos por ano, nós realizamos na Europa 4 ou 5 no total. Ora, é evidente que isto tem vantagens do ponto de vista militar, tem utilização do ponto de vista militar, mas não é só militar. Portanto, nós estamos a perder a vanguarda em muitos domínios, estamos a deixar de investir. Para além daquilo que a Ana Santos Pinto disse, eu subscrevo uma outra ideia que é a falta de confiança de operadores privados, de bancos, de financiamentos, porque receiam que, para além da retórica, depois na prática algum desse dinheiro, desse investimento, desse apoio não venha e, portanto, não querem fazer investimentos de fundo a longo prazo se não têm a garantia que depois isso se converta em contratos. Depois há outras dúvidas que é o futuro de algumas lideranças políticas em certos países podem fazer ruir certo tipo de projetos e de financiamentos, mas eu acho que apesar de tudo estas novas propostas, inclusive o Livro Branco, traz outros aspectos relevantes, por exemplo, a possibilidade de parcerias não só entre países da União Europeia, mas outros países não UE, com quem se estabeleçam parcerias no domínio da segurança e defesa, como já foi feito com o Japão, com a Coreia do Sul, agora com o Reino Unido, mas mais uma vez para nos tornarmos mais autónomos enquanto europeus e mais autónomos face aos Estados Unidos. Agora, não há consciencialização europeia suficiente, embora me pareça que está a crescer. Eu acho que uma parte da pressão que os políticos, que leva os políticos a responder afirmativamente à necessidade de um boost de segurança e defesa europeia, tem que ver com uma crescente sensibilidade, pelo menos numa parte das sociedades europeias. Ana Santos Pinto, países do flanco oriental da NATO, como a Polónia, os Estados Bálticos, investem mais em defesa por uma razão que se compreende facilmente, que é a proximidade geográfica com a Rússia,
enquanto países mais do Ocidente parecem dar prioridade a outras ameaças que percepcionam como ameaças, como a cibersegurança e também a questão das migrações. Como é que a NATO poderá equilibrar estas diferentes percepções de ameaça para garantir uma distribuição mais equitativa dos esforços de defesa? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante explicar que os países do flanco leste estão a substituir o seu equipamento do tempo soviético por equipamento atualizado Também é e, verdade. portanto, só isso já implica um investimento significativo. Portanto, e mesmo países aliados da NATO, neste momento de transferência de equipamento de diversa tipologia para a Ucrânia, vão fazer essa substituição, ou seja, de equipamento mais antigo, que agora fazem um investimento para não só modernizá-lo, mas também para o substituir. Portanto, vamos imaginar no caso da Polónia, nós temos duas linhas a correr ao mesmo tempo. A substituição do equipamento antigo que tinham, ainda a herança, digamos assim, da era soviética, mais a ameaça que é evidente e que os cidadãos sentem e, portanto, querem estar protegidos e legitimam politicamente esse investimento. Quando falamos, por exemplo, no flanco mais ocidental da NATO, quando nós estamos a vigiar águas do Atlântico Norte, onde estão os cabos submarinos e as infraestruturas de comunicações, quando nós estamos a fazer a vigilância aérea daquilo que são aeronaves ou outro tipo de equipamento designadamente não tripulado, nós estamos a fazer para o conjunto da Aliança Atlântica. E, portanto, olhar desta forma muito binária, que é de um lado há a evidência da ameaça russa, do outro não há. Aliás, eu recordo quando o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, veio a Portugal dizer que existiam ameaças do ponto de vista marítimo ou aéreo da Federação Russa. Eu creio que ele não precisava dizer isso a Portugal, porque as Forças Armadas portuguesas e certamente o governo português estão muito conscientes disso e fazem-no com toda a regularidade. Portanto, esta visão divisora entre aqueles que estão mais próximos da Federação Russa e que sentem essa pressão e os restantes, não é exatamente assim, e o que faz é abrir uma divisão colocando uns contra os outros, porque vocês não sentem a ameaça da mesma maneira. Uhum. As ameaças são diferentes, por natureza são diferentes. Mas há um ponto que eu gostaria de fazer e que faço sempre quando se fala desta matéria. Colocar a discussão política entre investimento em defesa e escolha do modelo social europeu é, à partida, reverter aquilo que é verdadeiramente importante. Porque se nós olharmos para o investimento que é feito em defesa e fizermos alterações que é possível fazer já, que não exigem este tipo de investimento, como a simplificação de procedimentos administrativos, a criação de um mercado comum de defesa em matéria de aquisição, em matéria de transferências de equipamento, em matérias de certificação, em matérias de autorizações de patentes. Só isto já diminui muito significativamente os custos de transação que hoje existe, porque falar no mercado da defesa é exatamente o contrário de falar no mercado de transferência de produtos e serviços no âmbito da União Europeia, em que há um conjunto de taxações e um conjunto de constrangimentos do ponto de vista legislativo que não se aplicam aos carros, que não se aplicam às aeronaves civis, que não se aplicam a qualquer outro tipo de produtos. Portanto, só isto implicaria uma redução significativa de custos. Por outro lado, a NATO não considera as despesas alocadas à defesa civil. O que é que isto significa? Proteção das populações, proteção de infraestruturas críticas. Basta pensarmos em eventos como o que aconteceu em Portugal da energia. Sim. Ora, há várias forças, e as Forças Armadas são um agente da proteção civil, que têm reservas de combustível, que têm capacidade de transferência de combustível, que têm geradores próprios, que têm capacidade de apoio às populações. Isto também é investimento nas Forças Armadas e investimento na defesa. A resiliência, como agora se costuma dizer, do ponto de vista das comunicações, e isto tem que ser feito numa lógica civil-militar,
A componente cyber não é possível dividir, o Luís falava há pouco na questão do Starlink e dos satélites, todos os sistemas de comunicação e todas as proteções de infraestruturas críticas. Não dá para dividir, isto é exclusivamente civil, isto é exclusivamente militar. E até porque a produção não vai dividir entre civil e militar, ela vai ser conjunta. Nós falamos muito nos drones. Os drones tanto servem para vigilância do ponto de vista militar, como servem para a atuação do ponto de vista civil. Seja para ver as florestas, seja para fazer a vigilância do espaço marítimo. Ora, enquanto estes ajustamentos não forem feitos e enquanto na Europa não se tiver a consciência daquilo que acontece historicamente, é demonstrado nos Estados Unidos, é demonstrado em várias épocas históricas, a componente militar é uma alavanca da inovação tecnológica. Sempre foi assim. E está a ser assim. E é por isso que os Estados Unidos dominam a tecnologia e as indústrias militares. Não têm comparação com a Rússia ou com a Federação Russa ou com a China em matéria de inovação tecnológica. Exatamente por isto. Porque a componente militar é uma alavanca da inovação tecnológica, seja em termos de investigação fundamental, seja em termos de investigação aplicada e depois a produção. Ora, enquanto nós não fizermos esta mudança e continuarmos a debater, não, o investimento na defesa é o contrário do modelo social europeu, estamos só a perder aquilo que é efetivamente fundamental, que é perceber que não há modelo social europeu se as sociedades não tiverem segurança e estabilidade, e não há investimento em defesa se houver uma disrupção do ponto de vista social e económico. E, portanto, pensar nisto numa lógica binária, uma coisa ou outra, mais uma vez, é desviarmos daquilo que é absolutamente essencial para pensarmos no que é a qualidade de vida, o bem-estar, a segurança de todas as dimensões, que não só militar, porque esta ideia de que o investimento em defesa é exclusivamente militarista é uma ideia que não corresponde àquilo que é a realidade de 2025 e certamente não corresponderá à realidade dos próximos 4 ou 10 anos. Muito bem. Tenho ainda uma última pergunta para vos fazer antes de fecharmos este episódio, que tem a ver com o facto de, no espaço de pouco mais de um ano, estamos com 2 eleições legislativas. Notaram do ano passado para este um maior envolvimento, uma maior preocupação, uma maior tentativa de os partidos políticos puxarem o assunto da defesa para a discussão pública? Eu notei uma insistência por parte dos jornalistas, dos moderadores de alguns debates, a colocarem essa questão e a confrontarem candidatos com essa questão. Mais do que nas eleições anteriores. Não notei que as respostas fossem esclarecedoras. Foram sempre muito curtas, muito sintéticas, frequentemente a dizer generalidades, seja num sentido, seja no outro. Acho que isso não beneficia o conhecimento por parte do eleitorado daquilo que são as verdadeiras propostas de quem se apresenta a eleições. A Ana Santos Pinto frisava e bem, frequentemente coloca-se a alguns candidatos, pelo menos, e partidos, a questão numa dicotomia falsa, que é ou segurança social, preservar a segurança social, o modelo social europeu, ou mais defesa. Aumento dos orçamentos de defesa é uma visão militarista, é um pensamento de guerra. Quer dizer, por exemplo, esse tipo de abordagens não justifica nada, ou dizer apenas precisamos por causa da ameaça russa sem contextualizar e as muitas outras questões que estão associadas, como a Ana Santos Pinto referia, também é muito pobre. Portanto, notei que a questão foi introduzida mais do que anteriormente, mas não significa que o eleitorado tenha colhido mais propostas. Eu, pelo menos, não fiquei com a noção de que tivesse havido propostas mais concretas e uma explicação mais concreta das diversas posições. Eu notei maior espaço do ponto de vista relativo e comparativo nos programas eleitorais, baseado muito nesta ideia de existe a pressão externa europeia e também no contexto da NATO e existirá mais dinheiro disponível e, portanto, é necessário pensarmos sobre isto. Não esquecer que esta é o tema da defesa como da política externa é relativamente consensualizado entre os 2 partidos que dominam, digamos assim, o histórico governativo, o Partido Socialista, o
Partido Social Democrata e, neste contexto, a aliança entre o Partido Social Democrata e o CDS-PP, e, portanto, isso não é uma divisão e uma tensão significativa. Agora, não posso deixar de concordar com o Luís Tomé que a discussão da substância não se fez, mas a defesa só dá votos quando os eleitores são colocados perante um medo e uma ameaça. E isso não acontece, felizmente, na sociedade portuguesa. A ideia de que só investimos em defesa porque estamos perante uma situação de guerra, o que pode levar é, de facto, a uma noção de ameaça, e a noção de ameaça o que significa é que os cidadãos eleitores podem tomar decisões muito mais emocionais do que decisões racionais. Portanto, aquilo que eu creio que é importante é explicar para que é que isto serve. Para que é que as Forças Armadas servem e para que é que o investimento em defesa serve, relacionando com o dia-a-dia das populações. E isso não se faz na esmagadora maioria dos Estados europeus e não se faz em Portugal. Helder, se me permite só uma adenda aqui àquilo que eu estava a dizer e que a Ana Santos Pinto também disse agora. Por exemplo, seria muito importante quando a gente fala em ausência de reflexão de estratégia europeia, porque é muito difícil, por exemplo, ao nível dos 27 da União Europeia ou ao nível dos 30 países da Europa NATO, era relevante, por exemplo, dizer onde é que no conjunto dos projetos, programas multinacionais europeus, Portugal se insere, onde na alocação de novos recursos ou de investigação e desenvolvimento, quais é que são as prioridades daquelas áreas que se fala ao nível europeu, queremos apostar mais, contribuir mais onde? No sistema de defesa aérea, na logística, nos sistemas de comunicação e de informação, na proteção, defesa de infraestruturas críticas, por exemplo, cabos submarinos, quer dizer, esse tipo de aspectos poderiam ter e deveriam ser discutidos, porque, quer dizer, se nós ao nível nacional não há uma transparência, não há um debate sobre aquilo que são as nossas próprias prioridades, também em termos de afetação de recursos e de necessidades, como é que nós vamos inserir-nos num contexto necessariamente mais amplo como o europeu? É caso contrário, fica tudo muito gastar mais ou não gastar e vamos perpetuar, nós e os outros países europeus, os velhos hábitos de duplicações inúteis para depois perpetuar lacunas cruciais que continuamos a ter. E, portanto, sem suprir aquilo que interessa mais. Não é a percentagem, mas é, como dizia a Ana no início, são as capacidades. E para quê? E, obviamente, o para quê não são só para fins de guerra, como alguns teimam em dizer. A fechar esta edição, a pergunta que habitualmente fazemos aos nossos convidados do Mundo a Seus Pés: se neste momento pudessem viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições orçamentais ou outras, para onde iriam e porquê? Ana Santos Pinto. Para a Síria. Eu quero muito ir à Síria depois daquilo que foi a alteração do ponto de vista do regime político. Nós olhamos muito para aquilo que a administração Trump anda a fazer e falamos muito na Ucrânia e em todos os outros elementos do ponto de vista internacional. Eu tenho um interesse particular pelo Médio Oriente. Acho que aquilo que se passa na Síria será central para as próximas décadas no Médio Oriente e, portanto, eu iria já para a Síria durante umas semanas para fazer uma investigação no terreno que quero muito fazer. Diria dois destinos, Groenlândia por um lado e as ilhas Svalbard norueguesas por outro. Porquê? Porque, quer dizer, nós estamos habituados a olhar apenas para a ameaça a leste, neste caso em particular a Ucrânia, mas nós temos um aliado que ameaça a integridade territorial de um país europeu, da União Europeia e da NATO, como é a Dinamarca, no caso da Groenlândia. Eu gostava de ver in loco, sentir a população, e ao mesmo tempo de um outro nosso aliado NATO, a Noruega, que é confrontado não em território da Ucrânia, bálticos, mas também lá em cima no Ártico são as ilhas Svalbard do lado da Rússia, e portanto gostava de ver dos dois lados, de aliados nossos, como é que estão a ver as ameaças de Washington e de Moscovo num efeito tenaz sobre dois dos nossos aliados. Muito bem, muito obrigado por partilharem connosco os vossos destinos de sonho, vou colocar desta forma. Se pudessem efetivamente fazer essas deslocações. Obrigado, Ana Santos Pinto, investigadora do IPRI e secretária de Estado da Defesa Nacional entre 2018 e 2019,
E Luís Tomé, diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa e também investigador do IPRI. Obrigado também à Salomé Rita e ao João Martins pela edição técnica e obrigado a si, que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá.